Olá, queridos amigos, enfermeira Tereza, e estou aqui hoje com mais um episódio do nosso podcast da Operação Risco Não Compensa. E hoje estou com um convidado especial. Nessa edição do nosso podcast, estaremos recebendo pacientes, pessoas, que vivem com diabetes. E hoje eu trouxe aqui um convidado especial, meu amigo, seu Severino. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado. A gente vai conversar hoje com o seu Severino, que é um senhor que trabalha, trabalhador, pai de família, né? O senhor trabalha com o que mesmo? Trabalho com máquina de lavar geladeira, linha branca, né? Com refrigeração, né? Ar-condicionado. E como que eu conheci seu Severino? Seu Severino tem diabetes, né, seu Severino? Sim. Quanto tempo que o senhor tem diabetes? Há uns 15 anos que eu descobri, né? Que descobriu. Isso é um dado importante que ele colocou aqui. Tem muita gente que tem diabetes, mas não tem um diagnóstico. Sim. Né? E muitas vezes isso acaba piorando, né, o progresso da doença, né? Então, nós temos hoje muitas pessoas que vivem com diabetes, mas nunca tiveram um diagnóstico, né? Nunca foram no médico, não procuram um médico para poder fazer um exame de sangue, para poder realmente certificar se tem diabetes ou não. Infelizmente. Isso. É uma realidade não só do Brasil, mas do mundo todo. Né? Pessoas que já têm a doença, mas não têm um diagnóstico. Sim. Né? E o seu Severino, o que aconteceu com ele, gente? Ele acabou desenvolvendo lesões nos pés, feridas nos pés. Foi assim que a gente se conheceu, né, lá no consultório, no atendimento de podiatria. E ele acabou, né, indo lá fazer essa consulta, porque estava com uma ferida que estava com o quê? Com dificuldade de cicatrizar aquela ferida. E nós vamos falar sobre isso e muito mais aqui hoje nesse episódio. E seu Severino, fala comigo aqui, o senhor trabalha, né? E assim, né, tem muita gente que acha que tem diabetes e na vigência da doença, estando com a doença, que não vai poder mais trabalhar, vai poder fazer mais nada da vida. Mas o senhor tem uma vida normal. Sim, dentro da medida do possível, né? Eu vou fazendo meus trabalhos, né? E, lógico, tem certas limitações que aí não dá, eu faço o que dá para fazer, né? Mas, no geral, o senhor tem uma vida normal, né? Com certeza, uma vida normal. Com a família, né? Sim, passeia, né? Sim, com certeza. Curte a vida dentro do possível, passeia. Sim. Isso é muito importante. Porque tem gente que recebe um diagnóstico, por exemplo, de diabetes e acha que a vida acabou, né? Acha que não tem mais... não vou mais viver, vou morrer. Não tem mais jeito, né? Que não tem mais jeito. E isso foi um ponto que eu achei também muito interessante do seu Severino. Né, que é uma pessoa que, mesmo com um diagnóstico desse, uma doença que é crônica, que não tem cura ainda, né? A gente fica na torcida, né, para que um dia venha aí um dia ter a cura do diabetes. Mas seu Severino, ele tá ali, perseverante, se cuidando e fazendo as coisas das atividades. Então ele trabalha, vai no mercado, né, cuida da família, tem um neto também, né? Isso, faço tudo. Ele faz tudo, né? Tem a sua independência. Sim. E, assim, falando de independência, né? Quando a gente fala em relação à questão das complicações que o diabetes traz, né? E da nossa preocupação quanto profissional em relação ao diabetes e as complicações, a gente pensa muito na questão da independência. Então, por exemplo, cuidar dos pés é você garantir a sua independência, né? E falando sobre cuidar dos pés, eu queria conversar com o senhor o seguinte, né? Saber se o senhor gosta de olhar para os seus pés. Eu sempre olho, né? Todo dia estou sempre olhando, né? Para ver se tem alguma coisa diferente, se alguma coisa está alterada, né? Então, mas o senhor gosta de olhar para os seus pés? Quando o senhor olha para os seus pés, qual o sentimento que o senhor tem olhando para os seus pés? O sentimento dele ficar bom, né? Ou melhorar o máximo, né? Entendeu? Eu tenho esperança que, lógico, que um dia vai ter cura isso, né? Mas eu acho que não está tão longe. Sim. Mas ainda não chegou, né? Ainda não chegou. Esse dia não chegou. Infelizmente ainda não chegou. Tá. E aí, quando o senhor olha para os seus pés, vê algum tipo de sentimento em relação aos seus pés? Porque o seu Severino, ele tem diabetes tipo 2, né? Sim. Não toma insulina, só a medicação, controla com alimentação, com medicação.
Porém, seu Severino tem algumas complicações nos pés dele. Então, quando ele foi lá no consultório, a gente fez uma avaliação dos pés, estratificou o risco, né? Hoje ele não tem amputação, não perdeu nenhuma parte do pé dele, graças a Deus, e vai continuar assim, né? Sim. Mas ele acabou tendo algumas lesões nos pés, né? Feridas nos dedos, né? Algumas feridas de importância, inclusive uma chegou a sair um pedaço do osso, Sim. teve a osteomielite. Ele também acabou desenvolvendo o que a gente chama do pé de Charcot, né? Então ficou com um pé mais inchado do que o outro, ok? E esse pé dele acabou ficando com muitas deformidades, né, seu Severino? Então tem um pé dele, tem um pé que tem o dedo em garra, dedo em martelo, o outro dedo é mais esticado. E claro que isso também, às vezes, a pessoa acaba tendo um certo, assim, não quer olhar para os pés, né? Tem um certo receio. Sim. E acha o pé feio. E fala para mim, diante de tudo isso, do jeito que o seu pé está hoje, né? Como que o senhor olha para os seus pés? O sentimento que vem quando o senhor está olhando para os seus pés? Eu sempre agradeço, né? Porque já ficou muito feio, né? As feridas, os dedos. Já perdi a ponta do osso dos dedos, né? De 2 ou 3 dedos, entendeu? E naquela época, em algum momento o senhor teve aquele receio de ter uma amputação? Assim, o senhor chegou a imaginar como seria isso, a vida com o dedo amputado, né? De estar ali com uma amputação? Sim, já pensei nisso, né? De olhar e achar que ia perder o dedo, né? Mas a fé é a fé. Eu continuo firme e forte, né? Isso eu aí. sei que o risco eu corro, mas graças a Deus estou com todos os dedos do pé direitinho, né? E com a ajuda da família. Hoje, infelizmente, né, a esposa dele não pôde estar aqui hoje conosco, mas a gente sempre chama a atenção para esse detalhe, como que é importante a rede de apoio, a família, né, a ajuda da família, né, e a gente percebe bastante assim como que a família, a esposa dele, a família, o filho, tem esse apoio por conta da família, né, que tem ajudado o Senhor, né, nesses cuidados também, inclusive em relação aos cuidados com os pés, né? E como o senhor enxerga isso hoje, né? Essa questão da sua esposa, dessa ajuda que o senhor tem em relação ao cuidado com os seus pés? Eu acho muito, muito legal, né? É um apoio forte. Inclusive meu neto também, além da esposa, a minha esposa é a minha enfermeira, né? Vamos botar assim, ela que faz os curativos. Ela está quase uma especialista. Isso. E vou levando, né? Graças a Deus estou aqui, né? Firme e assim, forte. Isso eu acho assim, quando ela fica aí no pé do senhor, literalmente ali, né? Falando, olha aqui, tem que passar creme nos pés, porque a gente reforça muito a importância, né? Dentro do cuidado em podiatria, a gente reforça muito o autocuidado em casa, né? Então, é importante que o paciente faça esse autocuidado, né? Que está olhando os pés, a questão da higiene, de passar um creme, de não andar descalço. E muitas vezes a gente conta com o apoio da família, né? Então, a gente realmente pede essa ajuda para a família, porque o seu Severino, ele tem uma neuropatia já avançada, então ele tem perda da sensibilidade dos pés, né, seu Severino? Com certeza. A gente sempre conversa sobre isso, sobre esse risco, né, iminente que a neuropatia traz em relação a se machucar, em relação a lesões que podem acontecer. Boa parte dessas lesões acontecem dentro de casa. É uma topada que você vai dar, né? E aí você não percebe, não sente dor. Sim. E aí, daquela topada, pode sim abrir uma feridinha ali, uma porta de entrada que a gente fala, uma bactéria se instalar e fazer um quadro de infecção. Então, é muito importante esse autocuidado em casa. Isso. E a família também ajudando, né? Com então, certeza. A gente sempre fala, e assim, a gente sempre está em contato, sempre estou em contato com a esposa dele, e aí, como é que tá esse pé? Tá olhando, tá fazendo essa vistoria, tá cuidando desses pés, né? Então, às vezes, alguns pacientes, às vezes eu vejo assim, que fica na minha cabeça, que fica ali me chateando. Mas é super importante essa rede de apoio e esse cuidado mesmo em casa de estar olhando para os pés, né? Agora, seu Severino, eu queria conversar com o senhor, né? O senhor entende o que é diabetes? O que você acha que é diabetes? O senhor entende essa dimensão que é essa doença? É complicado, né? Mas eu acho que você vai
vai perdendo, né? É isso, você vai... É difícil, né? Até difícil de explicar, mas... Essa questão dos sintomas que o senhor sente, o que o senhor sente, né, em relação, assim, os sintomas que o senhor passa por conta do diabetes? Tem algum sintoma, assim, que vem e que te causa algum transtorno, algum receio? Na cabeça fica o tempo todo a piora, né? Tipo assim, é o que eu penso. Mas aí, não, eu peço aquele lá de cima e vamos que vamos, né? Aquele receio, né? Que está por vir, né? Sim, sim, Que o que vem mais para né? frente. Uhum. Entendeu? E quando o senhor mede a sua glicemia, né? E vem aquele valor lá, 200, 250, 300, meu Deus, 300 não. Não, 300 não chega, não. Mas é 200 e pouco. 200 e pouco. Isso, que isso sentimento que vem assim no senhor? Assim? Aí mexe com a cabeça, né? A gente, opa, peraí, eu tenho que baixar isso aí. Aí... Tá segurada na boca, sim, né? Principalmente na boca. Aquele arrependimento, por que eu comi, né? Isso, determinado alimento. Não que quem tem diabetes está proibido de comer, né? Porque tem gente que fala que não pode comer nada. Não, a pessoa que tem diabetes, ela pode comer, né? Tem algumas restrições, tem alguns alimentos que devem ser evitados? Sim. Né? Tem que evitar alguns alimentos. Isso. Mas é que não vai comer nada, né? Sim. E ter muito cuidado com essa questão da culpa, né? Ah, eu comi, agora estou com culpa, isso. Né? Tem até algumas pessoas que desenvolvem, né? Até mesmo transtornos alimentares por conta disso, de uma dieta restritiva, por conta do medo, por conta dessa culpa, né, por conta da doença. Né? Mas acho que tudo com moderação, como tudo na vida, né, com moderação, sem excesso, né, a gente chega lá. Né? Com certeza. A gente chega lá. E por que eu estou falando isso? Porque boa parte do que a gente vai ter nos pés está relacionado com o controle da doença. Sim. E o controle da doença está intimamente ligado com a alimentação. Com certeza, é isso porque mesmo. O que a gente come vai virar açúcar, né? Isso, e como a gente tem a deficiência ali do pâncreas de produzir insulina, então a gente realmente precisa controlar o que a gente está comendo, que está entrando, né? É isso com mesmo. Consciência, com ponderação, né? E quando a gente fala dessas questões que envolvem os pés, de complicações, perda da sensibilidade, o pé muito ressecado, deformidades, infecções, comprometimento na circulação dos pés, isso. Esse controle da glicemia, né, ele faz toda a diferença. Né? Então, a gente costuma falar, né? E eu falo, o senhor sabe que eu sempre falo com o senhor, olha, controla a glicemia. Se você quer ter menos sintomas nos pés, menos problemas com seus pés, você precisa realmente controlar a sua glicemia. Sim. Né? Então, se começar a comer de qualquer jeito, a glicose ficar sempre elevada, infelizmente, a gente vai começar a ter problema nos pés. E aí começa com ressecamento, com formigamento. É isso mesmo que eu passo. E que o senhor acaba acontecendo muitas vezes, né? Isso, sensibilidade quando pisa, né? Dá a impressão que está pisando em várias pedrinhas, né? Tipo assim, um grão de arroz, se tiver no chão, incomoda. E não é um pé só não, é os dois, né? Uhum. E fala com a gente daquela vez que o senhor falou de sua sensibilidade, que é muito importante, né? Porque aquilo, a pessoa que tem diabetes, ela perde a sensibilidade, essa proteção da sensibilidade. Sim. Né? E aí ela pode realmente bater em algo e não sentir. Então, essa perda da sensação protetora plantar, que é o nome que se dá para isso, e que a gente avalia na consulta de enfermagem em podiatria, né, a gente consegue dimensionar, olha, seu pé está em risco porque não está sentindo, e por isso que é importante olhar os pés, por isso é importante ter o calçado adequado ali para proteger os pés, né? E fala daquela vez que eu lembro, né, porque o seu Severino, ele trabalha, então, né, e ele é um cara ativo, que trabalha, e a gente sempre conversa sobre isso, sobre a questão dele proteger os pés, para não ter risco de nada cair e bater por conta da neuropatia, né? E aquela vez que o senhor machucou, lembra que o senhor machucou o pé,
num negócio de madeira que o senhor falou que está fazendo um trabalho e bateu e que abriu um ferimento importante, né? Que a gente ficou bem preocupado com aquele ferimento e que depois que o senhor foi dar conta, né? Sim, sim. Mas fala o que o senhor estava usando naquele dia nos pés. Naquele dia eu estava usando um chinelo, né? E eu estava fazendo um serviço, tinha caído parafuso no chão e eu pisei num dos parafusos, né? Aí ele entrou no chinelo e machucou. Eu não senti, né? Por causa da sensibilidade. Aí ele fez um monte de vala, né? Risco debaixo dos pés e quando eu dei por conta estava cheio de sangue o chão, né? Aí que eu fui olhar, olhei para um pé, olhei para o outro. Aí foi que eu vi que o parafuso, a ponta do parafuso, ele fez vários ferimentos nos pés. E que isso é um risco muito grande, gente. A gente está falando de algo que, a princípio, parece algo tranquilo. Não, mas isso é um risco muito grave. Isso é muito grave mesmo. Imagina que naquele dia, se a Severino estivesse com a glicose muito alterada. Aí né? Era problema, aí era... E aí, graças a Deus, porta de entrada. E assim, quem tem diabetes, além dessa questão da neuropatia, da perda de sensibilidade, qual o fator também que envolve esse risco? Que a gente chama de imunopatia, que é um problema no sistema imunológico de responder adequadamente aos invasores. Então, por isso que qualquer lesão no pé de quem tem diabetes precisa ser dada realmente uma atenção muito grande. Porque ainda que seja um ferimento pequeno, um arranhão, uma mordida de mosquito, um arranhão, aquilo dali sim pode evoluir para um quadro de infecção muito grave. Né? Infecções assim, de grandes dimensões que necessitem, por exemplo, de antibiótico, de internação, de fazer até mesmo uma cirurgia em alguns casos. Então, por isso que a gente fala muito com os pacientes. Valorizem, né? Qualquer coisa no pé, busque ajuda, manda mensagem, Tereza, aconteceu, o que eu faço? O que você acha sobre isso aqui? Inclusive, né, que hoje o seu Severino também passou por uma consulta hoje comigo. E o que aconteceu? Né, seu Severino? Aconteceu... Ele tá rindo porque, assim, o que aconteceu? Seu Severino tem um pé muito ressecado. O ressecamento no diabetes é muito comum, né? A gente tem conversado. Por isso que é importante o paciente que tem diabetes sempre hidratar os pés. Hidratação não é coisa... é só tratamento de beleza. Não tem como a gente descartar a hidratação dos pés. Tem que ser feito todo dia. Igual escovar os dentes. Escova todo dia os dentes, que é para a saúde bucal. Tem que também passar hidratante nos pés todo dia. Né? E o seu Severino chegou hoje na consulta com áreas de fissuras importantes por falta de quê? De hidratação, por conta desse ressecamento. Que a diabetes ela traz a tal da neuropatia autonômica. Essa neuropatia autonômica ela acaba deixando a pele muito ressecada, em especial a pele dos pés. Então, o seu Severino acabou fazendo áreas de fissura no pé até em volta do dedo. E tá tanta fissura que abriu uma lesão, uma ferida, gente. Uma ferida por conta de um ressecamento. Isso pode acontecer. No outro pé dele, isso é um dos detalhes de hoje, que ele veio cheio de pegadinhas para mim, sabe? No outro pé, o que aconteceu? De repente, fala pra gente, você viu, no outro pé, aquela bolha lá. No outro pé apareceu, estava normal, né, em parte, assim. Aí, de repente, de ontem para hoje, né, apareceu uma bolha. Aí cresceu, né, ficou uma bolha grande. E aí veio como é que diz? Uma inflamação, né? Já estava quente, já estava quente, a temperatura alterada, já quente, vermelho. Então, percebam que, do inchado nada, também, com edema ali, né, já com sinais que a gente fala, sinais flogísticos, inflamatórios importantes. Isso mesmo. E do nada, gente, do nada mesmo, assim, sabe? Aparentemente não tinha nenhum machucado ali. Sim, né? É isso mesmo. Então eu fiz a avaliação, já drenamos, né? Abrimos ali aquela bolha, tivemos que avaliar melhor, né? Por quê? Porque até essa bolhazinha inofensiva,
que às vezes pode acontecer por causa de um sapato mais apertado, um atrito, né? Que pode acontecer também por uma porta de entrada, devido, por exemplo, uma micose na unha, né? Então, Sim. o fungo, ele pode levar também a bactéria ali para aquela região, e a bactéria penetra ali na pele e começa um processo inflamatório. Então, não desvalorizem, né? Não romantizem também essas pequenas lesões. Precisa realmente acompanhamento e cuidados e sempre estar olhando para os pés. Então, quando ele falou isso para mim, eu falei, opa, vamos aproveitar e vamos olhar esses pés. Isso, já para a ver, gente né? já cortar o mal pela raiz, né, seu Severino? Com certeza. Cortar o mal pela raiz. Isso agora mesmo. Tá tratadinho, né? Tá direitinho o pé, né? A gente já fez a avaliação, fizemos curativos, né? Então, nessa consulta da podiatria, a gente faz toda a avaliação, manejo, tiramos os calos, calosidades, mexemos nas unhas, ajustamos o corte das unhas, tratamos micose, né? Tratamos essas fissuras para que isso não evolua numa lesão, num quadro que piore, né? Com certeza. E, seu Severino, conta aqui pra gente, né? Vamos compartilhar aqui com o pessoal aqui. Qual o seu maior medo tendo diabetes? O meu maior medo, com certeza, é a amputação, né? Amputar o dedo, o pé, né? Então, a preocupação é grande nesse caso. Quando acontece essas lesões, como apareceu agora, aí mexe com a cabeça, né? A gente fica preocupado. Mas, graças a Deus, como eu já falei, está aqui os dedos tudo no lugar, o pé está direitinho. Que continue assim, sim, né? Sim, com certeza. E vamos tratando, né? Vamos tratando dentro da medida do possível. Isso é muito importante. A gente tem um medo, tem um anseio, porque a gente sabe que o diabetes pode sim evoluir para uma amputação, ok. Mas a gente precisa se cuidar, precisa intensificar os cuidados, né? Para a gente viver numa zona de segurança, né? Para não ficar sempre nessa, meu Deus, será que agora que eu vou amputar? Não, a gente precisa. Eu já passei por isso. Já passou, né? A gente lembra que já teve feridas importantes. Várias vezes. Várias vezes. Então, o pé do seu Severino, quando a gente avalia, ele é um pé de alto risco. Por quê? Não porque o seu Severino é um criminoso perigoso. Um pé de alto risco porque ele é um cara perigoso? Não, o seu Severino é gente do bem, é um cara do bem. Isso. Mas a condição dele hoje, vivendo com diabetes, né, por conta das complicações do diabetes, tornou o pé do seu Severino um pé de risco. Qualquer coisinha pode evoluir para uma ferida e essa ferida evoluir para uma lesão importante, uma infecção e até mesmo uma amputação. Então, por isso que a gente tem que ter toda essa cautela, né, e todas as estratégias de cuidado, né, de cuidado em casa, de um calçado adequado, de sempre estar olhando esses pés, hidratando, né? Então, a gente tem que transformar o medo em quê? Na nossa maior arma de defesa. Né? Isso mesmo. Então, não adianta só ter medo e não fazer nada, né? Então, a gente tem que pegar esse medo, né? Esse receio e transformar isso em cuidado, né? E realmente vestir a camisa, né, do autocuidado, né, seu Severino? Isso mesmo. Não, eu vou passar hidratante, seu Severino. Todo dia eu vou passar meu hidratante. Porque, gente, ele acabou ficando com essas fissuras todas porque ele fez o quê, seu Severino? Esqueceu de passar creme, né? Sim. E às vezes também puxar uma pelinha, né? Você tá sentado vendo televisão, mexe no pé, olha para o pé. Às vezes você está vendo a televisão, aí uma pelinha, uma coisa, você puxa, e eu já passei por isso. E já deu ruim nessa Severino. Deu muito ruim, muito ruim. E por quê? Essa pelinha é a pelinha do ressecamento. Porque esse pé, ele fica ressecado. Por isso que é importante estar sempre hidratando os pés. Né? Não é qualquer hidratante, nem precisa ser um hidratante muito caro, né? De marca, mas precisa ser hidratante, né? Um hidratante bom, né? Com bom preço também, né? Que vai dar o suporte. E tudo isso você aprende tendo a consulta com o enfermeiro da podiatria, né? Que aí a gente faz toda, na consulta a gente explica, a gente dá exemplos, né? A gente sugere ali alguns produtos específicos, né? Que vão ajudar a manter esse pé hidratado. Ok? E, seu Severino, eu queria perguntar para o senhor aqui,
acerca como você tem se cuidado para não ter problemas devido ao diabetes. Como é que você tem feito isso? Como tem sido sua rotina em relação a esse autocuidado? Como é que você tem feito? Ou se faz no automático? Vou fazendo, o que dá certo, deu certo. A gente vai... O que eu faço? Manter a glicose baixa, né? Lógico. Tomar os remédios na hora certa. Fechar a boca, doce nem pensar, né? Mas não é que não possa, mas de vez em quando um docinho não vai fazer mal. Não pode sempre, né? Sempre é que faz mal. E tá sempre de olho nos pés, né? Para estar vendo, né? Tá sempre olhando para ver se não tem nada anormal. Muito cuidado para não bater com os pés, né? Que bateu é fatal, é uma ferida. Aí faz uma bolinha, alguma coisa, se deixar de lado, aquilo vai e cresce, né? Aí vem o problema que é grande, né? Sim. E é complicado. Uma coisa que eu acho legal também do seu Severino que ele faz, que é sempre estar buscando ajuda profissional, médica. Com certeza. Mesmo diante de um problema, ele não foge. Ele, não, aconteceu, vou ter essa responsabilidade, vou atrás de ajuda. Então, o seu Severino, ele sempre está buscando ajuda profissional, sempre está indo no médico, né, vendo uma segunda opinião e tal. Eu vou aqui, eu vou ali, eu vou fazer um exame. E isso é muito importante também, né? Isso é muito importante. Tem gente que recebe um diagnóstico de diabetes e aí recebeu lá o diagnóstico, pegou a receita lá, a receita médica, compra tal remédio e nunca mais volta no médico. E acha que só tomar aquele remédio, renovar a receita, comprar remédio, que o tratamento é esse. Não, gente, é super importante. E quem tem diabetes, vive com diabetes, que tenha essa consulta regular com a equipe médica. Não só com o enfermeiro da podiatria, mas com o endocrinologista, com o nutricionista, né, com o cardiologista, para quem, por exemplo, tem pressão alta, né, problema no coração. Né? Muitas vezes, alguns pacientes precisam ir no oftalmologista, outros pacientes têm necessidade de um nefrologista, que são algumas áreas, né, em comum em relação ao cuidado com o diabetes. Por quê? Porque o diabetes ele traz também algumas complicações, não só nos pés, mas em outros órgãos também. Então, é super importante o acompanhamento profissional. E isso, o Severino, ele aí, mesmo com os corre dele, né, com a correria, porque isso não é desculpa, tá, gente? Isso não é desculpa. Ah, mas eu trabalho muito, mas a sua saúde precisa ser valorizada. Você precisa valorizar a sua saúde. Igual eu falei para o seu Severino, você quer continuar tendo a sua autonomia? Indo para o seu trabalho, fazendo suas atividades? Cuida do pé. Lembra que eu falei para o senhor? Sim, cuide do seu pé. O seu pé que garante a sua autonomia, o seu direito de ir e vir. Então, vamos garantir que seus pés fiquem saudáveis, cuidados, né? Para não sofrer uma amputação, ter que ficar... Ah, Tereza, vai me ameaçar? Vai ficar botando terror? É terrorismo? Não é terrorismo, gente. É porque é lógico. Se sofrer uma amputação, olha o trabalho que vai ter para se reabilitar, para se adaptar. Inclusive, falando em amputação, estamos no mês de abril. E no mês de abril é a data, um mês de conscientização acerca das amputações. E uma das maiores causas de amputação no Brasil ainda é o diabetes. Ainda é, porque eu tenho expectativa e esperança que nós vamos mudar esse jogo. Com certeza. Né? E muitas amputações, boa parte dessas amputações causadas pelo diabetes são por complicações preveníveis. Né? Essa feridinha que abriu porque deu uma topada e aí não olhou o pé e quando foi ver fez uma infecção. É aquele calo que está ali que precisa ser cuidado, desbastado pelo profissional. Né, e adequar o calçado para evitar a formação daquele calo. É aquela micose entre os dedos, né, o pé de atleta, a micose entre os dedos que, porque você não olhou os pés, a micose se instalou ali, aprofundou, virou uma ferida e acabou sofrendo uma amputação. É uma unha encravada, porque não cortou a unha direita adequadamente, acabou encravando e acabou evoluindo para uma amputação. Então, veja, gente, que ainda temos muitas amputações causadas pelo diabetes. E por questões, por causas, por motivos que seriam facilmente preveníveis. Né? Por isso que a gente fala na nossa campanha da Operação Risco Não Compensa,
que tem coisa que não compensa você se arriscar. Tem situações, igual eu falo, seu Severino, não compensa, não vai andar descalço, seu Severino. Você seu sempre Severino, fala, quando mesmo. O senhor vai trabalhar, que eu falo pro senhor, não vai trabalhar de chinelo. Isso mesmo. Agora, pensem comigo aqui, seu Severino, que não tem sensibilidade nos pés, de chinelo no trabalho. É isso mesmo. E é pagar para ver, né, gente? É pagar para ver. E o preço é caro, né? O preço é muito caro. O preço é muito caro, o risco é muito alto. Por isso que a gente fala constantemente, na nossa campanha da Operação Risco Não Compensa, que não compensa andar descalço, não olhar os pés, né? Tentar tirar calo sozinho. Cuidado com isso, você pode se machucar. Já passei por isso. Arrancar a pelinha do pé. Sim. Cortar a unha também. Errar e cortar a pele, aí problemas. Como Olha a senhora só. mesmo sabe, né? Que já passei na sua mão. Já passou na minha mão. Disso. Mas a gente faz um trabalho aqui, né, contínuo e árduo, para justamente não passar por isso. Para não ter esse risco. Então, assim, é meio clichê, né? É melhor prevenir do que remediar. Com certeza. É melhor prevenir. Por que a gente vai pagar para ver, abrir uma ferida? Ah, mas vai fechar, eu vou tomar antibiótico. Você sabe que acontece muito isso, né? Vou tomar antibiótico e tá tudo resolvido. Vai ter o dia que esse antibiótico não vai resolver. Sim. E aí vai vir o pior, vai vir aquela notícia ali pelo médico, muitas vezes, olha, não tem jeito, o seu caso, a gente vai ter que amputar. Isso. Então eu faço um apelo aqui, né? Aproveitando aqui esse mês de conscientização das amputações, eu faço um apelo, né? Muita atenção, muito cuidado. Vocês que têm diabetes, familiar que tem diabetes, o risco não compensa. Vamos evitar aí essas amputações, vamos reduzir esses números de amputação. E agora, seu Severino, que nossa conversa tá boa, eu sei. Com certeza. A gente gosta de prosear, né, seu Severino? Eu gosto de conversar com meus pacientes e entender, né, o dia a dia. Porque é muito fácil eu, quanto profissional, chegar aqui e falar, faz isso, faz aquilo, faz assim. Não, mas eu preciso entender. Eu sei que o seu Severino tem uma rotina intensa de trabalho, é um ótimo profissional, muito requisitado aí no mercado, né? Todo mundo quer ser Severino, mas inclusive a gente conversa sobre isso, eu junto com a família dele, que como é importante ter esse momento, esse tempo de cuidar, né? De cuidar, em especial cuidar desses pés, né? Que infelizmente tem muitas alterações, muitos comprometimentos. E a gente não pode baixar a guarda, né? Porque a gente quer ver seu Severino assim, né? Trabalhando, ativo, de pé, né? De pé, né? Firme e forte, né? E se mantendo aí os cuidados aí ativos aí nesses cuidados aí em relação à sua saúde no geral, né? Porque não é só o pé que tá com problema, não é só o pé que merece atenção. Na verdade, a nossa saúde, de uma maneira geral, global, merece a nossa atenção, né? Isso mesmo. Então, quem tem diabetes precisa sim. É difícil, mas tem que cuidar, né? Se não cuidar, o que você acabou de falar, né? Aí vamos para amputações, né? E a gente não quer isso, não, né? Com certeza não. A gente aqui não trabalha para ficar amputando, tendo ferida nos pés. Pelo contrário, quer ver o enfermeiro da podiatria feliz é quando o paciente fica 2, 3 meses, 5 meses, 6 meses, 1 ano sem ter nenhuma lesão nos pés. Gente, a gente fica na glória, a gente fica muito feliz. Porque isso significa que o nosso paciente está se cuidando. Isso significa que a doença em si está o quê? Está controlada, né? Essas complicações estão controladas. Claro, a gente não tem a cura, né, do diabetes, igual a gente falou, mas a gente tem o cuidado, a gente tem o controle da situação. Isso. Então, o que a gente quer, o que a gente trabalha, justamente em promover esse controle, né? Prevenir, né, essas alterações, né? E essas complicações que podem acontecer. Então, quando nosso paciente fica sem lesão, a gente fica muito feliz. E eu também, né, como paciente, fico mais feliz ainda também. Porque fala um pouco pra gente, seu Severino, da rotina de quando você tá com ferida no pé. Pô, é muito complicado. Aí, primeiro que eu tenho que ficar em casa, né? Aí eu não posso trabalhar.
Aí complica, né? A situação complica. E é chato porque você tem que ficar, vamos dizer, tem que ficar estacionário mesmo, né? Tem que ficar em casa parado, né? Aí não tem, sem condições. Enquanto não fecha, enquanto não cicatriza, enquanto... Aí é duro. E para fazer esses curativos? Aí eu tenho a minha enfermeira, né? A minha enfermeira de casa, né? Que é a minha esposa, né? É a Clarissa. Que né? te ajuda lá a fazer a Com troca certeza. dos curativos, não né? tem nojo, não tem... Ela mete a mão mesmo e faz acontecer, né? Ela que é aí literalmente a salvadora da pátria, né? Que ajuda bastante, porque às vezes para o paciente que tem diabetes, né, com uma ferida nos pés, é um desafio também ele fazer os curativos, né? Então, dependendo da situação, claro, uma ferida mais complexa, uma ferida mais profunda, com infecção, tem paciente, igual já aconteceu com ele, que ia com certa frequência lá no consultório. Aí ia toda semana para a gente tratar, para a gente trocar o curativo, avaliar a ferida, avaliar se estava evoluindo bem. E tem algumas situações que dá para o paciente fazer em casa, né? Eu quero chamar a atenção em especial que, independente da complexidade, como que é importante você que tem diabetes, tem uma ferida nos pés, você buscar ajuda profissional. Porque aí a gente vai avaliar e vai ver, ó, isso aqui dá para fazer em casa, dá para ficar acompanhando em casa, fazendo as trocas, vai usar esse produto, aquele produto, Sim. Ou não, isso aqui não, tem que ser feito com acompanhamento. Porque acontece muito isso. Então, assim, as pessoas têm uma certa entendimento que ferida nos pés, feridas nas pernas, né, de quem tem diabetes, são feridas que demoram mesmo a cicatrizar. Né? São feridas que vai demorar muito tempo, 2 meses, 3 meses. E, gente, não tem desculpa, ok? Porque hoje nós temos uma série de produtos, né? E uma série de materiais, né? Para fazer curativos e tecnologias também, né? A gente tem um laser, um ozônio, que são tecnologias que nós, profissionais especializados, usamos para acelerar o processo de cicatrização. Isso então, mesmo. assim, não tem porquê você ficar 2, 3... Tem pessoas que ficam 1 ano com aquela ferida aberta nos pés, porque não buscou ajuda profissional. Isso é muito comum. Isso é um risco. Quanto mais tempo essa ferida ficar aberta no seu pé, maior vai ser o risco de uma infecção mais grave, uma infecção igual o Severino. Chegar lá no osso... Isso, passei por isso. Fazer uma osteomielite, isso né? Mesmo, isso mesmo. E até mesmo evoluir para uma amputação. Então, assim, não é para você ficar com uma ferida muito tempo aberta no pé. Né? Certo, é isso Passou mesmo. aí de 2 semanas, a ferida não está melhorando, busca ajuda profissional, sabe? Não desiste, relaxe, não existe. Se relaxar... Ferida aberta, inclusive, eu até falo para você, Severino, cuidado, pode pousar uma mosca. Isso mesmo. Essa mosca dá bicho ali, imagina você ter bicho na sua ferida. Então isso é algo muito importante. Né, essa questão que o pessoal popularizou aí, né? Aqui tem diabetes, a ferida demora mesmo a cicatrizar. E isso não tá certo, tá, gente? Isso não é real. Isso não é para ser uma verdade, ok? Por quê? Porque hoje nós temos profissionais especializados, enfermeiros, né, especializados, que têm aí um arsenal de produtos e materiais e tecnologias, além do conhecimento, né? Porque a gente estuda para isso, né? A gente estuda, se especializa para poder lidar da melhor forma possível com essa ferida, para poder entender por que a ferida não está cicatrizando e para tomar toda a atenção ali, né, e cuidado necessário para fazer cicatrizar. Então, quando você está acompanhando sua ferida com um enfermeiro especialista, o que vai acontecer? A ferida fecha mais rápido. Muito mais rápido. A gente ajuda a fechar mais rápido. Então, se o Severino vem com uma ferida, Severino, a gente já trabalha rápido para fazer o quê? E a preocupação também, trabalha rápido para poder resolver, né? Para resolver. Para poder fechar o mais rápido possível. Porque a gente quer colocar seu Severino na rua de novo para trabalhar. Com certeza. Não posso ficar parado, né? Não pode ficar parado, isso é muito importante. Então, muita atenção com isso. Né? A gente sabe que é um desafio também viver com a ferida, né, seu Severino? É muito ruim. A troca de curativa, aí não pode molhar o pé. Para tomar banho, então, tem que tomar banho quase de cabeça para baixo, porque não pode bater, não pode molhar. É muito difícil mesmo. Eu sei porque eu passo, né?
Sim. E já tem um tempo aí que eu estava bem, né? Aí agora começa tudo de novo, né? Começa a aparecer uma coisa, outra, aí abre uma ferida, abre um dedo. E tem que cuidar. Se não cuidar, se relaxar, porque é diabético, como a senhora mesmo falou, né? Não precisa, porque demora mesmo, demora a cicatrizar. Não, não é por aí. Aí você tem que estar na atenção, tem que estar cuidando, entendeu? E a preocupação acaba quando fecha. Fechou a ferida, aí a gente já fica mais tranquilo. Fechou a ferida, mas os cuidados não podem parar. Continua, atenção, tem né? que estar sempre olhando. Porque o nosso trabalho aqui, porque eu não trabalho sozinha. Se o seu Severino em casa não fizer os cuidados, não se comprometer com a saúde dele, ele vai viver com ferida. Então, o trabalho não é só meu, o trabalho é nosso. Aqui é uma parceria. Isso mesmo. Aqui a gente trabalha em equipe. Isso né? mesmo. Então, é super importante que quando a gente coloca lá, né, os cuidados para quem tem diabetes, né, igual eu sempre coloco aqui, né, a gente bota um panfletozinho, né, e a gente fala, olha, tem que olhar os pés, né, não pode andar descalço, hidrate, cuidado quando vai cortar a unha, isso e aquilo. Se o seu Severino não abraçar a causa, não vestir a camisa, com certeza, não vai dar certo. Vai ter problema, vai ter ferida. Então, por isso que aqui é um trabalho em equipe, o trabalho é nosso. Né? Isso mesmo. Eu vou pegar o meu conhecimento, né, o que eu aprendi, né, e as evidências científicas, os estudos, e vou, junto com o seu Severino, aplicar na prática, né, para que a gente continue com esses pés saudáveis, cuidados, né, bonitinho, funcionando, porque o nosso pé tem que funcionar. Funcionando, levando o seu Severino lá para cuidar lá, né, das máquinas de lavar, das geladeiras, dos ar-condicionado, né, e fazendo aquilo que ele gosta, né, porque assim como eu gosto do que eu faço. É isso mesmo. Né, eu gosto do que eu faço. Eu também, eu amo minha profissão. E eu não quero parar agora, né? Isso aí, justamente. Ainda é cedo. Ainda é cedo. Você tem muito ar-condicionado para consertar aí, muita máquina de lavar para botar para consertar. E eu também estou aqui, né? Que quero também fazer muito paciente não amputar. E quero ver muito paciente, assim como se você vem com o pé cuidado, com o pé saudável. Estamos aqui para isso, né? Para a gente poder garantir a saúde dos pés, a gente fazer aquilo que a gente gosta, né? Porque eu falo, eu não trabalho para poder ver paciente amputar, né? A maior tristeza do meu trabalho é quando eu tenho que jogar a toalha e falar, ó, infelizmente eu não vou conseguir reverter essa situação. Isso é muito triste para nós que trabalhamos com prevenção, né? Com promoção à saúde. Então, a gente trabalha aqui na podiatria para justamente evitar as amputações. E quando eu tenho que jogar a toalha, é uma tristeza, né? Com certeza. É muito triste a gente ter que jogar a toalha e falar, infelizmente vai amputar. Claro que existe a vida após a amputação. Isso é papo para uma próxima, para um outro paciente que eu vou receber aqui, um outro convidado. Existe vida após a amputação. Mas claro que o nosso trabalho aqui, né, é justamente evitar que aconteça a amputação, né, e garantir vida saudável. Isso. Seu Severino, foi um prazer enorme. Prazer todo meu. Muito feliz. Com certeza. Né? Com a nossa conversa hoje, né? Isso. E te ouvir, porque a proposta aqui do nosso podcast é ouvir, né, quem tem diabetes. Não vou dizer que sofre, tem problema, não. Né? Quem tem problema. Não vou dizer que sofre com diabetes. Vamos parar com isso. Não tem sofrimento, tem cuidado, né? Tem zelo, mesmo. Sem sofrimento, tá? É possível viver e viver bem com diabetes sem sofrer. Né? Então, só se cuidar, né? É só se cuidar. Então, fico muito feliz por você ter aceitado aqui o nosso convite, compartilhado um pouco da sua história aqui com a gente, né? Para que outras pessoas, né, que têm diabetes, seus familiares que têm diabetes, possam ver que é possível, né? Viver bem com diabetes, com os pés cuidados. Até o próximo.